Corinthians, para mim, jogou com raça. Ganhou porque ganhou jogando com vontade. E eu chego a uma conclusão, tá? Aliás, é algo que eu sempre carreguei comigo: pressão ganha jogo. Eu não estou falando de violência, estou falando de pressão ganha jogo. O Corinthians entra em campo no 4-4-2 losango. E a primeira coisa, né, que me faz confiante para a partida se chama escalação. Eu acho que um treinador, a primeira coisa que ele tem que fazer é colocar os melhores em campo. Eu sempre falo isso em relação a técnico, em relação a convocações de seleções, historicamente falando. O Ramon Dias, ele não é bom técnico. Eu não gosto do Ramon. Eu achei ele fraco. A gente viu o gol que a gente tomou, acho que nem merecia tomar o gol. Mas como a defesa é mal treinada, a linha de 4 é mal treinada, a bola aérea é mal treinada, ou, aliás, nem treinada, a gente sofre gols como aquele do Tiquinho Soares. Só que tem uma coisa, né? Eu não estou aqui para perseguir ninguém. Hoje, o Ramon Dias, se o Corinthians fosse eliminado para o Santos, o Ramon Dias seria demitido. De novo, ele escapa de uma demissão. O Corinthians está na final, ele continua como técnico do Corinthians, porque o Augusto não ia conseguir segurar a pressão e já havia confessado para algumas pessoas, para várias, já que ele ia mandar embora o Ramon. Só que tem uma coisa: hoje o Ramon Dias acerta a escalação. Cara, ele coloca os melhores em campo. E ele acerta, para mim, ao colocar o Raniel e não o Bidon. Aliás, mais um acerto do canal Café do Setorista, hein? Eu disse que o Corinthians estava trabalhando para ter Ranieri e Martins no jogo. Ele coloca os 11 que tem que colocar. Não tinha outro jogo, não tinha o que contestar. No meu modo de ver, não tinha o que contestar na escalação. Hugo tinha que ser o goleiro, Mateuzinho o lateral, a zaga Félix e Gustavo é a melhor, a lateral esquerda o Andileri é o melhor, no meio-campo, José Martins, Carrídio, o Garro são os melhores. Fica aí o nosso questionamento sempre com o Ranieri, mas ele provou que acertou, porque eu também não estou aqui, sempre repito isso, para perseguir ninguém. Não gosto do Ranieri, mas tenho que dizer que ele fez um partidaço hoje. O Ranieri jogou bola. Talvez eu nem escalaria, colocaria o Bidon, não sei, mas ele acertou. Lá na frente, o Memphis e o Yuri. Não tem o que questionar essa escalação. Então, o Ramon Dias, a primeira coisa é que ele acertou na escalação, meu irmão. Isso já dá um ânimo para a partida. O Corinthians foi bem escalado. O Caixinha escalou mal o Santos. Porque se o Neymar não joga, ele tinha que colocar os melhores tecnicamente. Ele colocaria o Roleiser, por exemplo, no lugar do Neymar. E ele pôs aquele rapaz que era do Bahia lá, que é Tassiano, que é um jogador horroroso, né? Então, assim, eu olhei a escalação e eu falei lá no grupo, né? Você quer ser membro do canal Café do Setorista, o QR Code está aqui. Lá no nosso grupo de WhatsApp, eu falei isso lá para os membros do canal. Falei, nós somos favoritos. O Ramon acerta na escalação e o Caixinha erra na escalação. Cara, isso para mim é o princípio de tudo. Não adianta você armar bem o time ou treinar o time se você não sabe escalar o time. E ele escalou os melhores. Aí o Corinthians entra em campo no 4-4-2, com o Martins do lado direito, Carrídio do lado esquerdo. Se confirma também aquilo que eu falei, o Carrídio ele tem uma queda jogando do lado esquerdo, ele fica meio penso ali, jogando pelo lado esquerdo. O primeiro tempo que me surpreendeu, cara, para mim o Corinthians ganhou por conta de toda a pressão e do pau que tomou na quarta. Eu acho que se o Corinthians ganha lá em Guayaquil, estava arriscado a gente perder hoje, por incrível que pareça. Cara, mas a pressão ajudou demais, porque eu não consigo analisar esse Corinthians sem falar da vontade. Porque, cara, tecnicamente, nós somos melhores do que 99% das equipes 95% das equipes que enfrentamos no ano de 2025. Se contar jogador por jogador, nós somos melhores. Entendeu? O Corinthians tem um time melhor. E o que fazia o Corinthians perder, então? O que faz o Corinthians tropeçar? O que faz o Corinthians tomar um pau de 3 do Barcelona? O que faz o Corinthians passar sufoco contra um time semi-amador como a UCV? Cara, a falta de foco, a vaidade, a soberba, o oba-oba, né? Aquele negócio de já ganhou. E aí, o Corinthians, cara, com toda a pressão que sofreu, a gente aqui brabo, a torcida lá no CT Joaquim Grava, a torcida uniformizada foi lá, fez a visita no CT Joaquim Grava, o vestiário, o pau quebrou, enfim, tudo isso fez o Corinthians entrar ligado no jogo. O
Corinthians entrou correndo, disputando todas as bolas. O Mateuzinho, que estava mal, com a vontade com vontade, hoje jogou bem, porque jogou com vontade, meu irmão, não jogou com máscara, porque você vê que o Mateuzinho ele faz assim, né? Ele é meio metidinho jogando, mas ele acha que ele joga algo que ele não joga. Só que, pô, o cara com vontade, meu irmão, ele consegue equilibrar. O Mateuzinho jogou com vontade, o Ranieri disputando todas as bolas, o Martínez é o louco, né? Esse nunca faltou vontade nele. Enfim, o Corinthians entrou com vontade dentro de campo. E isso fez toda a diferença. A gente teve um Corinthians marcando alto, algo que me surpreendeu no primeiro tempo. Cara, a saída de bola do Santos foi muito prejudicada com a nossa marcação alta. Isso nos ajudou muito, fez a gente dominar a partida até os 30 minutos do segundo tempo. Na verdade, o Corinthians só toma o gol mesmo, né? Porque dá umas desligadas de vez em quando e toma um gol de bola parada. Mas o Corinthians venceu, né? Abriu o placar com a inteligência, né, do Memphis ali na jogada ensaiada no escanteio. A linha do Santos também mal pra caramba. E o Yuri sai ali na frente do goleiro para finalizar e marcar mais uma vez contra o Santos. 1-0. Corinthians dominando o jogo, eu estava esperando o segundo. Se o Corinthians força um pouco mais, faz o segundo, faz o terceiro, mas o time do Ramon não tem essa característica do abafa, da velocidade. É um time mais que joga de forma cadenciada, de toque de bola. O Santos, numa jogada de bola parada, escanteio cobrado pelo Guilherme, o Tiquinho Soares sobe ali em cima do Martínez e faz o gol de empate do Santos na primeira etapa. Primeiro tempo termina 1-1. Isso me preocupou muito. Por quê? Porque eu imaginei que no segundo tempo o Neymar Pipoca entraria o Roleiser e o Santos tecnicamente igualaria o Corinthians, porque o Corinthians tecnicamente, se você colocasse as duas escalações, infinitamente melhor que o Santos, e um Corinthians com vontade, com raça. Aí, meu amigo, foi até injusto, né? O placar no futebol não tem isso, né? Mas o Corinthians jogou muito mais que o Santos no primeiro tempo. Na segunda etapa, o Corinthians começa a subir nas linhas de novo, foi interessante, e o Corinthians marca o gol logo no início. O Corinthians, para mim, vive dos lampejos de seus principais jogadores. Primeiro o Memphis, que no corpo ninguém ganha dele. Ele é brabo. Apesar que no primeiro tempo, no 1 contra 1, ele perdeu quase todas pro Gil. Mas ele estava já com o mérito da assistência para o gol do Yuri. E aí ele brabo, vai, né, ganha no corpo um primeiro lance, vai cortando por dentro e sofre a falta. Então, mérito do Memphis, já tem um lampejo dele aí. Depois, um baita de um lampejo. O Garro, gente, olha só. Eu sei que vocês vão concordar comigo. O Garro não tinha aparecido no primeiro tempo. Cara, o primeiro tempo do Garro, eu ouso dizer que foi um dos piores. Assim, o Garro, ele dá essas sumidas de vez em quando na temporada, né? E não sei se vocês concordam comigo, cara, o Garro não jogou. Você não viu o narrador falar o nome do Garro praticamente no primeiro tempo. Eu não tô aqui para ficar fazendo média, achar que tá tudo bonito quando ganha e tudo ridículo quando perde. O Garro não jogou nada no primeiro tempo. Não jogou nada, entendeu? Se eu tivesse comentando o jogo ao vivo aqui os 90 minutos, o pessoal ia me xingar, porque eu ia estar cornetando o Garro no primeiro tempo e ele ia decidir o jogo pro Corinthians no segundo. Mas é o futebol. E eu não tenho coragem de dizer aqui, né? Poderia falar, o Garro foi o melhor em campo, brilhou. Talvez pelos dois lances, sim. Mas ele jogou muito mal no primeiro tempo. Muito mal mesmo. E aí, meu amigo, ele bate uma falta maravilhosa. O goleiro do Santos faz uma defesa que eu não vi há muito tempo. O goleiro conseguiu dar uma ponte lá no alto. Lá no alto. E aí você sabe, na sequência do lance, enfim, né? A bola vai, escanteio, volta, pá, sobra para o Andileri. Monstro. Para mim, Andileri e Martínez, os melhores jogadores do Corinthians na partida. Para mim, o melhor não foi o Garro. Para mim, o melhor não foi o Yuri que fez o gol. Não foi o Garro que fez o gol. Para mim, não foi o Memphis. Para mim, os dois melhores jogadores do Corinthians na partida se chamam Andileri e José Martínez. Cara, jogaram muita bola e o Ranieri também. Olha só, hein, velho? Olha só que diferente, né? Você chegar aqui para ouvir isso, né? Martínez, Ranieri e Andileri, os três melhores jogadores do Corinthians na partida. E o Andileri, cara, fez uma coisa que, pô, velho, eu já amo esse Andileri, velho. Primeiro que eu brilhei trazendo em primeira mão o Andileri como reforço. Então eu já gosto quando o jogador é bomba que eu trouxe. Segundo, o Andileri pega aquela bola, qualquer lateral meia boca, presta atenção no que eu tô dizendo, e eu tô falando de um cara
que já um cara que teve um baita de um trabalho com um bom tempo, que fez um partidaço no primeiro tempo, esse menino do Santos, carregou bola, quebrou linhas. O Bom Tempo foi o melhor jogador do Santos. Depois o tempo ficou ruim. Ele estava bem e jogou no setor do Andileri. E jogou ali no setor também o Tassiano. É mais fraco, tudo tal. Mas o Andileri estava ganhando todas ali já. Então ele estava bem defensivamente, ele conhece a posição, é um cara que ganha bolas, né? Sabe sair jogando. No lance do gol, qualquer um ia baixar a cabeça e jogar a bola na área. Qualquer lateral comum. O Anceleri, ele vai, meu irmão, e acha o Garro ali por baixo. Pega a bola, poderia ter dado um cruzamento na área que não ia dar em nada, talvez. Poderia ter dado alguma coisa. Mas eu não vejo o Corinthians ficar fazendo gols de cabeça, o Yuri Alberto subindo, o Memphis. Não é o forte do Corinthians. O forte do Corinthians é exatamente essa jogada por baixo. E aquele passe dele foi meio gol, meu irmão. E aí o Garro enfia o pé, acerta mesmo o chute ali, dali ele bate bem e dá a vitória para o Coringão. Depois que o Corinthians faz o gol, o Santos sentiu. A bola começou. Você já viu o Zé Ivaldo já meio revoltado, já baixou a cabeça. Cara, o Santos sentiu. O Santos, a pressão, né, jogando ali na Neoquímica Arena. E o treinador Caixinha começa a fazer substituições e começa a colocar jogadores que podem ser bons tecnicamente, caso do Roleiser, por exemplo, só que é um time que está em formação. Se o Corinthians hoje não classifica, perde nos pênaltis, o Ramon tinha que ser demitido. Porque também, cara, nós estamos pegando um time em formação. E no segundo tempo, ele começou a fazer substituições, tirou volante para pôr atacante, ele abriu o time em busca do gol, né? Vai fazer o quê? E aí o Corinthians, eu acho que o Corinthians ele aproveita muito pouco isso, porque o Corinthians sofre de forma desnecessária para mim. Não tinha que tomar aquela pressãozinha do Santos até a expulsão, claro. É porque o Corinthians tem que ser mais veloz nos contra-ataques, tem que ser mais rápido para contra-atacar. O Corinthians tem que tocar mais rápido a bola. O Corinthians não pode ficar dando chutão. Isso começa lá atrás. Quando você pegou a bola, os volantes, tem que dar as enfiadas de bola para que o Corinthians tem que contratar. O Corinthians tem que ir no mercado. O Corinthians tem que ir no mercado. Se quiser pensar em algo grande, conquistar um Campeonato Brasileiro, conquistar uma Libertadores, conquistar uma Copa do Brasil, o Corinthians tem que ir no mercado, porque falta esse jogador de velocidade do 1 contra 1. É o que eu penso em relação ao Corinthians, porque falta velocidade para matar um jogo. Foi totalmente desnecessário. Dá para ter ganhado hoje de 4-1, 3-1 no mínimo. Não era para ser sofrido assim, como foi contra o Santos em alguns momentos ali do segundo tempo. Mas uma coisa não me sai da cabeça: pressão ganha jogo. Pressão ganha jogo. O Corinthians entrou muito ligado no jogo. O Corinthians entrou com muita raça. O Corinthians entrou com muita vontade. Pressão ganha jogo. O que falta nesse Corinthians, ou o que faltava, espero que seja, o que faltava nesse Corinthians em 2025 era vontade, raça, foco, determinação. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, Yuri e Garro decidem, Raniel e Martínez jogam muito e o Corinthians é o primeiro finalista do Paulistão 2025. Muita coisa pra gente falar, hein? Porque esse jogo tá linkado com quarta-feira, tem um Ramon Dias melhorando o time, então a gente vai falar sobre tudo isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Bom, rapaziada, bora falar de Corinthians 2, Santos 1, finalmente um jogo decisivo, importante, né? Contra o Mirassol, a gente sabe que apesar do Mirassol estar na Série A e ser um jogo de mata-mata, a dificuldade, a exigência não era tão grande. Esse jogo, especificamente, sim. Apesar do Santos estar sem o seu principal jogador, mas isso não é culpa do Corinthians. Aliás, vale um capítulo, né? Poxa vida, no jogo decisivo, mais decisivo até agora, no jogo mais importante do ano para o Santos, o Neymar não estava. Uma coisa meio inexplicável, né? Recém-convocado para a seleção brasileira, tem data FIFA na sequência. Se ele não for cortado, vai ficar muito ruim, né? Porque será que um desconforto? Será que ele sentiu uma lesão realmente, né? E aí se justifica. Mas, poxa vida, é muito ruim, porque o Neymar foi pro jogo, mas visivelmente não tinha condições. Ou vocês acham que ele não entraria, nem que fosse alguns minutos, o Santos perdendo por 2-1, com um golzinho levava a decisão para os pênaltis e o principal jogador não entrou, mesmo com 97 minutos de jogo.
Então, realmente, ao Santos fica esse dissabor ainda, de não poder contar com o Neymar. O Soteldo jogou por dentro e aí teve mais dificuldade do que quando ele joga na ponta, se bem que isso tem sido um praxe, né? O Soteldo jogando por dentro nesse Campeonato Paulista. O Gabriel Bontempo, que acho que até um menino esforçado, entrou bem e tal. O Tassiano já tem outra característica, né? A principal jogada do Santos, que o Mateuzinho salva antes do Tiquinho empurrar para a rede, acaba acontecendo por uma jogada do Gabriel Bontempo. O Guilherme um pouco apagado até no jogo, né? Na verdade, se o Neymar estivesse em campo, a gente não tem como saber o que aconteceria, porque ele na individualidade pode acabar decidindo. Agora, é fato que o Corinthians dominou e controlou o jogo. É fato também que tomou mais um gol de bola aérea. Precisa corrigir isso e até melhorou no segundo tempo nesse aspecto. Eu vou falar sobre isso. Mas foi um Corinthians que mesmo tendo um controle do jogo, tendo um domínio, vai lá e toma um gol a ponto de colocar daqui a pouco em risco a classificação. Coisas que ainda precisam ser corrigidas. Mas eu não quero falar aqui só de coisas ruins, muito pelo contrário. A primeira coisa, o Corinthians classificou. E está na final depois de 5 anos. A última em 2020, quando perdeu para o Palmeiras. Em 2019 foi campeão. 6 anos depois, o Corinthians tem a chance de se sagrar campeão estadual, campeão paulista. E se para muitos isso não importa, gente, é um título muito interessante, muito simbólico. Primeiro porque nós estamos falando aí de 4 semifinalistas, agora não mais, né? Mas dos 4 maiores de São Paulo. Então é muito difícil você ganhar o Paulistão. Segundo, interrompe esse jejum de títulos que é significativo. São 6 anos sem uma conquista do Corinthians. Terceiro, te dá uma confiança tremenda para a sequência da temporada, porque aí você arranca já com uma conquista no primeiro semestre, podendo, entendendo, tirando algumas lições daquilo que está ruim, mas especialmente tendo confiança para o que tá bom para poder seguir em frente. Taça e título a gente não negocia, é bom de qualquer maneira. E, por último, você impede um adversário favorito, né, digamos assim, para conquistar esse título, né, no caso o Palmeiras, que já vem de 3 conquistas seguidas e, se for tetracampeão, algo que nunca aconteceu, especialmente na era moderna. Então, assim, tudo está envolvido. É um título muito importante, muito simbólico, e o Corinthians tem a chance, inclusive, de decidir em casa, porque joga a primeira, seja no Allianz ou seja no Morumbi. A gente vai ver qual adversário, né, nessa segunda-feira, mas depois decide na Neoquímica Arena. E a gente sabe que o Corinthians em casa é muito forte. É um Corinthians muito diferente, mesmo quando joga fora, talvez algo a corrigir, né, jogar melhor fora de casa, mas é impressionante. Dentro de casa a gente sabe a força que tem o Corinthians, por isso que eu disse, um jogo até controlado. E de que maneira o Ramon Dias controlou esse jogo? Vamos lá, eu bati muito no Ramon aqui. Sei que muitos de vocês concordaram, outros não, porque o resultado dita muitas coisas, né? Então, nesse momento, tem muita gente entendendo que o Ramon é o ideal para o Corinthians. Eu já disse aqui, e vou reafirmar, acho que o Ramon tem um limite e ele não consegue abandonar uma marca de que em jogos decisivos ele se atrapalha. Não só na escalação e nas escolhas, como nas substituições. Muitas vezes inventando sistemas táticos, e isso são os fatos que dizem, não sou eu. São os jogos contra Flamengo, Racing e recentemente contra o Barcelona. E contra a Universidade Central também sofreu. Então, assim, esses jogos, eles pesam contra o trabalho do Ramon Dias. No que tange à formação de time, ao elenco, a boas escolhas que ele tem tido desde o ano passado, eu acho que ele fez coisas boas. Ele tem méritos, ele e o Emiliano Dias. Eles têm algumas questões positivas. E quando eles fazem essas medidas positivas, eu aqui sou o primeiro a elogiar, como nesse jogo. Então, por mais que eu diga que eu tenha desconfiança em relação ao trabalho deles, eu não posso me furtar de dizer que nesse jogo contra o Santos eles acertaram demais. Talvez com a lição aprendida em Guayaquil. E tomara que isso sirva para que daqui por diante eles não errem mais. Porque eu vou dizer um negócio para vocês. Tudo que eu mais quero, cobrindo o Corinthians e fazendo vídeos aqui para vocês, é que o Corinthians seja o campeão paulista e que classifique na quarta-feira. É tudo que eu mais quero. E aí, muitos torcedores que já entendem o Ramon com essa limitação para seguir no Corinthians vão me dizer, poxa, mas aí o Ramon segue. Segue? Não tem o que fazer. O ano passado foi a mesma coisa. Ele estava demitido antes do derby, mas ele ganha o derby e depois emenda aquela sequência de vitórias, levando o time para Libertadores. O que vai se fazer? Você vai chegar no final do ano e vai demitir? Não dá. Nesse ano, no Paulista, ele foi muito bem. Só que chegou na Libertadores e a coisa não aconteceu. E aí vem de novo aquela carga das eliminações nas Copas do ano passado. Normal, gente. Então, a gente precisa entender.
Qual é o nível do Corinthians? Onde o Corinthians quer chegar? É possível que eles se recuperem, que eles corrijam a rota e a partir de então o Corinthians passe a desempenhar melhor e aí eles sigam o trabalho? Lindo! Se isso acontecer, tá tudo certo. Agora, se não acontecer, é lenha. Não tem jeito, e o próprio Emiliano falou isso abrindo a entrevista coletiva. A gente sabia que essas críticas aconteceriam porque a gente está no maior do Brasil. Então é isso, aceita. Porque para estar no Corinthians a pressão é constante. E o elenco que o Corinthians tem, na minha opinião, é suficiente para você não tomar um 3-0 e um chocolate como foi do Barcelona em Guayaquil, que tomou 4-0 pro Del Valle no fim de semana. Com time reserva, teve um jogador expulso, tudo é verdade. Mas tomou 4-0. E aí o Corinthians toma aquele 3, o Corinthians que sofreu 3 gols da Universidade Central. Então tem coisas a serem corrigidas, tem coisas a serem trabalhadas. E eu tô aqui para apontá-las, né? Juntamente de vocês, aí a gente debate muito, interage, e isso é o que mais importa. Mas vamos lá, vamos voltar pro jogo. O trunfo do Ramon e do Emiliano nesse jogo foi o Ranielli. O Ranielli foi o grande trunfo deles. Porque, não especificamente porque o Ranielli é um craque, o Ranielli fez toda a diferença. O Ranielli foi muito bem, foi muito bem. Individualmente também ele foi muito bem. Como vinha sendo no ano passado. Ele era titular, não o Martínez. Martínez era banco quando termina a temporada, com Carrilho, Bidon e Garro. Esse era o meio-campo do Corinthians. Um Corinthians que tinha uma sustentação com o Ranielli à frente da defesa e a parte técnica com esses dois meio-campistas, o Carrilho e o Bidon, além do Garro, que brilhou juntamente do Memphis e do Yuri. Funcionou muito bem, esse time encaixou. Quando vira a temporada, primeiro que o Bidon fica fora para a seleção sub-20 um tempão. Quando ele volta, automaticamente, pela qualidade que ele tem, eu sou muito fã dele, já falei isso aqui, ele volta para o time. Mas sem o Ranielli, o time ficou muito exposto, mesmo com o Martínez. Mesmo com o Martínez, porque o Martínez ele tem muitas virtudes, mas ele tem alguns defeitos. Ele não guarda a posição, ele se desgarra muito, ele não tem a mesma proteção, o mesmo combate à frente da área que tem o Ranielli. E o Ranielli ainda tem uma questão tática que é primordial. O Ranielli ele se transforma ao longo do jogo, sem a bola, num terceiro zagueiro. Quando numa linha de 5. Quando o Corinthians é atacado, imediatamente o Ranielli baixa. Quando ele baixa, ele cria um sistema dentro da área que, cara, gera um bloqueio tremendo para que os adversários possam entrar. E isso é fundamental, porque com a bola ele sai. E quando ele sai, ele começa a construção, depois o Corinthians tem outros jogadores. Como nesse sistema, quando ele faz o Ranieri de primeiro, o Martínez pela direita e o Carrilho pela esquerda. Ele inverte o Carrilho, por exemplo. Que, na verdade, se torna um cara mais flutuante. O Carrilho não fica fixo pelo lado esquerdo. Ele é o principal fio condutor da construção do Corinthians. Quando o Ranieri, que está mais à frente da defesa, começa essa jogada, ele entrega no pé do Carrilho, o Carrilho já vem por dentro, ele já vira o jogo para a direita, ele já combina com o Garro, ele já aparece na frente, ele cai pelos lados, e ele passa a ser esse fio condutor de criação do Corinthians. Ali, no meio, o Carrilho, mesmo estando inicialmente pela esquerda. O Martínez, cara, o Martínez é interessante na direita, porque ele vem jogando muito bem nessa função e eu entendi a escalação. No início eu olhei Bidon no banco, sobrou pro moleque. Foi a primeira coisa que eu pensei. E eu já falei com vocês lá em Guayaquil que a atuação ruim dele, e foi ruim, tá? Foi muito por conta do sistema, mais do que propriamente por causa do Bidon. E ele acabou sacrificado agora nesse jogo. Mas olhando a partida diante do Santos, eu tô aqui para aplaudir e reconhecer que eu estava errado, para dizer que esse sistema funcionou, especialmente por conta do Ranieri. Porque aí ele joga o Martínez pela direita, o Martínez faz uma dobra com o Mateuzinho quando o Mateuzinho sobe e faz uma dobra de marcação quando o Mateuzinho desce. E aí fica difícil para qualquer time atacar por aquele lado e ao mesmo tempo ele ganha uma opção ofensiva, porque o Martínez tem isso de bom. Ele ataca, ele busca a linha de fundo, ele busca cruzamentos, ele tem esse lado ofensivo também pelo lado direito. E o Carrilho, como eu disse, faz toda essa função flutuante ali pro Garro ter a liberdade de criar, de pisar na área, de finalizar, como acabou acontecendo, né? Primeiro uma cobrança de falta espetacular que o Brasão defende, a bola volta para ele e ele chuta no ângulo inapelável, indefensável para marcar o gol da classificação do Corinthians. O primeiro gol de Rodrigo Garro na temporada e, cara, que golaço, e um gol importantíssimo. Para muitos que diziam que o Garro não estava jogando bem com a 8, falei aqui balela, né, gente? Calma. O Garro não teve pré-temporada, o Garro não jogou todos os jogos. Quando ele poderia ser substituído pelo Coronado, o Coronado também machucou. Então, assim, deixem o Garro, tá? Não é isso. Eu sei que ele não gostou de perder a 10, mas não é por isso que ele não estava jogando bem. É por uma série de coisas. Ele também não estava jogando bem porque o time também caiu nos últimos jogos.
Mas o Garro é esse cara, o cara que pisa na área, que arma o jogo e que finaliza. Bom, a gente teve outras virtudes nesse time do Ramon Dias. O Fabrício Angileri, né? Lateral esquerdo, de ofício e dos bons. É um cara que foi campeão no River Plate, um cara que estava no futebol espanhol. Minha única dúvida é que ele não jogava desde maio. 9 meses sem entrar em campo. Então você pensa assim, poxa, em algum momento talvez isso possa fazer a diferença, né? Daqui a pouco ele pode sentir. Mas hoje ele começou como titular e foi bem demais. Porque ele é um cara que ele tem tanta... a gente estava numa comparação tão dura, né, com o Hugo e até o Bidu, que beleza, fez uma temporada de superação ano passado, mas o nível é outro, né? O Angileri, ele te dá cruzamento, ele te dá cruzamento por cima e por baixo, ele tem leitura de jogo, ele combina jogadas pelo lado esquerdo. Assim, cara, é uma luz. Se olhar o Angileri no lado esquerdo, você fala assim, temos um lateral. É impressionante, é impressionante. Então ele agrega demais, inclusive deu um passe maravilhoso por baixo, rasteiro no pé do Rodrigo Garro. Deram liberdade, né? Na verdade, o Tassiano ali é bloqueado, acho que pelo Félix Torres, aí a bola sobra pro Garro livre, e o Garro livre faz aquilo, né, que vocês viram. Enfim, mas teve um primeiro gol numa jogada ensaiada, também com participação do Fabrício Angileri. Pela esquerda, escanteio cobrado, né? A bola sobra pro Memphis no bico da área e ele faz um cruzamento na medida, no segundo pau, pro Yuri entrar nas costas da defesa. Não sei se o Santos tentou fazer uma linha de impedimento, mas ele chega antes do goleiro, desloca o brasão e faz o primeiro gol. Gol fundamental pro Yuri também, que muita gente ainda pega no pé. O Yuri tinha que estar nessa convocação do Dorival, tá? Tinha que estar. Não tá, mas tudo bem. Vai estar focado nas finais. Tem essa parte... quer dizer, se o Neymar for cortado, não sei se ele não pode pintar. 6 gols, artilheiro isolado do time na temporada. De novo, o Yuri começando o ano fazendo gols. E gols decisivos. E gols importantes. E o Memphis... Pode falar o que quiser do Memphis. Eu vejo muitos comentários, eu acho que ele ainda não tá 100%, eu vejo ele trotando, eu vejo não sei o quê. Cara, pega os números do Memphis. O cara já tem 6 assistências. E tem participação em gol, assim, a dar com o rodo. Porque, assim, ou ele dá uma assistência, todo jogo, pode pegar do Memphis. Ou ele dá uma assistência, ou, claro, não quando o Corinthians perde de 3-0, né? Mas, normalmente, o Corinthians, ou ele dá uma assistência, ou ele faz um gol. Teve uma finalização no segundo tempo que o Brasão pegou. Cara, ele é um jogador que faz a diferença. Que faz a diferença quando ele tá em campo. Garro, Yuri e Memphis. Esse trio é fantástico, mas precisa de estrutura. Precisa de segurança defensiva. Por isso que eu entendo que o Ramon acertou na escalação. O gol da bola aérea acontece por um erro, uma vacilada do Félix Torres, e aí o Martínez está na marcação com o Tiquinho Soares. E o Tiquinho consegue, né, se desvencilhar da marcação do Martínez e até com certa liberdade cabeceia. Por que eu falo que ali não é jogador? Porque hoje foi o Martínez, que é até mais baixinho do que o Tiquinho, né? O Félix Torres estava na jogada, mas independentemente do jogador que esteja ali, o Corinthians falha defensivamente na bola aérea. Precisa treinar mais, porque para mim é sistema. É você entender que quando vai haver um cruzamento, o Martínez, por exemplo, não tinha que estar com o Tiquinho. Então a questão é de preparação mesmo, de prever as jogadas e de que maneira você vai coibir isso e deixar cruzar também, né? Então assim, a bola parada aérea ou a bola aérea defensiva, ela tem que ser melhor trabalhada no Corinthians, porque o Corinthians estava fazendo 1-0, estava com o jogo dominado e aí de repente toma um gol justamente dessa maneira. Não pode. Felizmente buscou o segundo gol no segundo tempo com o Garro para garantir a classificação. Então são fatores a serem corrigidos. Mas Félix Torres e Gustavo Henrique ainda assim fazem uma boa dupla de zaga. Embora o Gustavo Henrique tenha ido muito mal lá em Guayaquil, eu entendo que com o Félix Torres eles ainda casam melhor. Ainda mais se você tem o Ranieri. No segundo tempo, o que aconteceu? O Santos até começou a ir um pouco para cima, entrou o Rolheiser, entrou o Barreal. O Santos começou a ocupar mais um pouco o campo de ataque. Acho que o Gabriel Bom Tempo saiu cedo demais no jogo, né? Acho que era um menino que estava tentando alguma coisa, mas podem ver muitas finalizações do Santos explodindo na defesa do Corinthians. Por quê? Porque o Corinthians criou um muro justamente pela presença do Ranieri. E até a bola aérea melhorou, porque aí dentro do posicionamento, os jogadores do Corinthians começaram a acertar mais o tempo de bola. E aí o Gustavo Henrique tirou bola, o Félix Torres tirou bola, o Hugo não saiu tanto, porque ele tem falhado em algumas saídas de bola. Então ele ficou um pouco mais posicionado e com esses 3 jogadores especialmente ali dentro da área, o Gustavo Henrique, o Félix Torres e o Ranieri. Foi muito mais seguro o segundo tempo do Corinthians. Que seja assim, porque para quarta-feira tem que fazer 3 e não pode levar nenhum. Tem que fazer 4
para passar direto e não pode levar nenhum. Será que isso vai acontecer? Tem que acreditar. Não só o torcedor, os caras que estão lá dentro. Se eles não acreditarem, aí vão embora para casa, né? Então eles são os primeiros